Bom dia a todos. Vamos dar início à pesquisa de qualificação de doutorado de Giovanni Silvestri, o título Ferramenta para a automatização do desenvolvimento da produção de gerenciamento de modelo para a estimação do estado de saúde em baterias elétricas, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade da União. Giovanni, fique à vontade para fazer essa apresentação. Tenha uma boa apresentação. Obrigado, professor Oswaldo. Então, primeiramente, agradecer a todo mundo aqui presente. Agradeço mesmo pela ajuda ali, pelo esforço de contribuir esse trabalho. Então, vamos começar já com uma breve apresentação. Então, um pouquinho sobre a minha formação até o momento. Então, sou formado ali em Engenharia de Energia pela UNILA. Tive um mestrado ali em Engenharia Elétrica e Computação pela UniOeste. Foi quando eu comecei ali a trabalhar mais na área de baterias, então ali estava mais preocupado com o estado de carga, utilizei o estimador de estado, fio de cálculo estendido. Atualmente eu trabalho com cientista de dados numa empresa de consultoria, DataRisk, com foco bem maior ali na área de risco de crédito financeiro, então modelos de risco de crédito. Então já vem há algum tempo atuando nessa área de modelos, com foco maior ali na parte de tarefas de classificação. Sobre essa apresentação, aqui basicamente é a mesma estrutura ali da qualificação do documento. Então, passar rapidamente ali para uma introdução. Então, a ideia é dar um contexto geral sobre o trabalho, os objetivos, as contribuições que a gente está esperando. Depois passo para o elemento metodológico. Então, explicar um pouquinho como que a ideia da ferramenta ali, da proposta, do sistema proposto está constituído. Depois a gente passa para o desenvolvimento. Então, a ideia aqui é passar um pouco ali sobre o que foi feito, o que se pretende ser realizado ainda, o que a gente tem de resultado até o momento. A gente passa então para o cronograma de atividades. Então, situar ali o ponto ali no tempo que a gente está, e o que tem ali de tarefas para ser desenvolvidas, que já foi desenvolvido também. E por fim, ali, algumas conclusões e considerações do fechamento dessa qualificação. Então, primeiramente, aqui é uma introdução. Então, só para dar uma contextualização, acho que questão de uso de baterias elétricas, acho que é um tema bastante atual agora. Então, a gente tem vivido ali talvez um boom ali dos veículos elétricos. Já chegou ali, já é comum ver na rua ali um carro, um automóvel ali, que utiliza esse tipo de fonte de combustível, então a bateria elétrica. Já começa a ver ali sistemas de transporte sendo atualizados ali para um veículo elétrico. A gente vive ali um momento onde está se definindo bastante essa ideia. Então é uma mudança ali na matriz energética, basicamente a gente vai estar presenciando. E segundo alguns dados ali de relatórios internacionais de energia, ali a gente tem uma previsão bem grande ali de expansão para os próximos anos, de forma que ali em 2035 a gente está esperando que a cada 4 veículos, um ali seja movido a uma bateria elétrica, ou seja, um veículo elétrico ali. Da mesma forma, também a nossa demanda por baterias ela vem aumentando, com perspectiva de aumentar cada vez mais ao longo dos tempos. Somado a isso também, a gente tem o uso das baterias em sistemas estacionários. Então, da mesma forma que a gente vai ter ali um aumento acelerado do uso de baterias na parte de veículo elétrico, a gente também está esperando esse aumento de demanda em sistemas estacionários, então ali em sistemas fotovoltaicos, em sistemas de suporte, então uma série de outras aplicações que envolve também a bateria como parte no sistema estacionário. E tudo isso aí se traduz em alguns pontos ali importantes, principalmente com relação ao reaproveitamento, né? Então, até 2025, seja ano que vem ali, segundo a IEA, a gente vai ter ali vai chegar ao fim da vida útil ali de 250 mil toneladas de lítio que estão aplicadas atualmente em baterias veiculares, então baterias de veículos elétricos. Então, a gente começa também ali, além da questão de uma nova tecnologia, a gente começa a pensar também um pouco sobre o que fazer com os recursos energéticos que essas novas tecnologias utilizam, basicamente ali muito, a maior parte ali atualmente usa baterias à base de lítio como fonte tecnológica.
E beleza, uma vez que a gente tem esse ponto, a gente quer também entender como a gente faz para reaproveitar, então, ter um uso sustentável dessa tecnologia. Atualmente já tem essa preocupação com relação à reciclagem de baterias, então a gente tem uma capacidade ali de reciclagem em 2023, segundo dados, de 300 gigawatts-hora por ano. A expectativa para 2030 a gente chega a 1.500 gigawatt-horas ao ano na capacidade de reciclagem. E uma forma dessa reciclagem ali é através da reutilização de baterias, nas chamadas baterias de segundo uso, que é dar um segundo destino ali, uma bateria que já não atende ali ao cenário de veículo elétrico. Então, é uma forma de fazer essa reutilização e tornar a tecnologia ela mais sustentável. Então, assim, bem simplificadamente, seria essa reutilização de uma bateria. Então, a gente tem ali um veículo elétrico, a bateria dele chegou ao final da sua vida útil para aquele setor, então chegou em 80% da capacidade nominal, ela já não atende ali as demandas de forma segura a um veículo, e essa bateria ali ela vai ser desmontada e vai ter ali uma série de células que compõem ela, e a gente não sabe o estado de saúde dessas células a priori, né? Então, devido a diferenças construtivas, a como ela está montada, como foi utilizado o carro, a diferenças ali de localização, elas vão ter ali estágios da vida diferentes, digamos assim. Então, quando a gente tenta reaproveitar as patentes, a gente não conhece esse estado de cada célula ali dentro. E aí tem algumas formas de a gente tentar ali medir, digamos assim, em que momento da vida essa bateria está. Então, existem as medições diretas. Então, a gente vai ali no laboratório, cicla a célula por uma série de ciclos e vê quando se chega a uma estabilidade na capacidade de descarga, de carga. Então, esse é um método. Então, ele dá a capacidade. Então, a gente consegue ter ali uma primeira visão. A gente tem também métodos baseados em modelos. Então, modelos eletroquímicos são ali considerados mais complexos. Então, envolve uma representatividade ali numa equação muito mais assertiva, mas é muito mais complexo de fazer. Então, a gente tem também modelos mais simplificados, então modelos ali elétricos. E, em cima disso, a gente pode utilizar ali os estimadores de estado, então filtro de cálculo estendido. Então, tem uma série de outros métodos para fazer também essa estimação baseada ali em modelagem. E agora também, então, da mesma forma que a gente vive o boom ali dos veículos elétricos, a gente está também ali, talvez, no grande ali momento assim que a inteligência artificial é discutida em todo lugar. Modelos de inteligência artificial já é uma coisa ali bem que existe há muito tempo já, mas hoje tem uma grande visão em cima disso, principalmente pela facilidade de a gente hoje armazenar, obter dados. Então tem toda uma integração que favoreceu também o uso dela. Então esse campo também acaba chegando ali como uma forma de tentar entender e estimar ali qual que é o estado de saúde dessas baterias. Então, são o uso de machine learning, ali, apesar de máquina, dentro desse campo, baseado em dados. Então, uma vez que a gente consegue ali definir, estimar em que momento cada uma dessas células dessa bateria está, a gente consegue, então, reagrupar elas. Então, quando a gente reagrupa elas, a gente pode dar novos fins, dar um segundo uso para elas de acordo com esse momento dela, com esse estado de saúde. Então, o que a gente tem ali hoje é que modelos de machine learning para predição do estado de saúde, ele pode ser um caminho, então é um caminho que vem sendo muito explorado nos últimos anos, então, para fazer essa predição. A ideia é utilizar dados básicos, então medidas ali não invasivas, muitas vezes na bateria, então corrente, tensão, temperatura, às vezes alguma medição de resistência interna, então utilizar ciclos de condicionamento ali para ter um certo histórico de funcionamento dessa bateria, dessa célula, e então fazer a predição. Uma coisa importante, não necessariamente a gente vai ter disponível sempre o histórico inteiro de uma bateria. Então, a bateria que for utilizada ali, ela pode chegar sem nenhum histórico, então serão necessários alguns ciclos ali para fazer essas medidas, então ter ali esses dados. E esse processo todo aqui, e é um processo que demanda um conhecimento múltiplo, então tem que ter um conhecimento estatístico, um pouco de conhecimento de computação, um pouco de inteligência artificial, ciência de dados, então manipulação. Então, ele tende a ser custoso também para produzir um modelo.
Então, uma alternativa ali, uma ferramenta para facilitar esse uso na área de dados para bateria seria essa automação do ciclo de modelagem. Então, a ideia é sempre ali simplificar e escalar o processo de modelagem para otimizar ali os segundos de baterias. Então, tentar utilizar ferramentas mais automáticas ali que cuidem desse ciclo inteiro de modelagem, de forma que a gente consiga ali ganhar um tempo de construção de modelo, de uso, seja algo um pouco mais fácil, ali, mais automatizado de ser realizado. Então, a ideia aqui desse projeto aqui, o objetivo principal dele aqui é desenvolver uma ferramenta automatizada para desenvolvimento, produção e gerenciamento de modelos machine learning para estimativa de estado de saúde de baterias. E o que a gente espera como resultados aqui, a primeira parte seria basicamente aquela ideia de cobrir o ciclo completo da modelagem. Então, desde a inserção dos dados, tratamento desses dados, a criação de variáveis, seleção de variáveis dentro do modelo, então a definição de um algoritmo, fazer essa predição, otimização dos parâmetros, tudo que é relacionado à criação do modelo e também a pós-criação do modelo, que é a parte de implantação, a parte de produção do modelo, a parte de como vai ser utilizado, como vai ser monitorado, como vai ser feito um retreino, então, de acordo com alterações nas baterias, então, tipos de bateria, a gente tem que fazer um retreino desse modelo, então, tem toda essa parte, a ideia cobrir toda ela de uma forma mais automatizada. A estruturação do feature storage, então, aqui é um tema também novo, então, questão do banco de variáveis, então, ter um banco de variáveis ali mantém alguns padrões, mais fácil de replicabilidade, então, a gente consegue explorar algumas coisas nesse sentido. A ideia de modelo customizado, então, é ter um modelo para um determinado tipo de bateria, que é o que está sendo utilizado, então, os modelos eles vão variar de acordo com o tipo da bateria, com a capacidade, então tem uma série de fatores que o modelo customizado vai fornecer uma performance melhor que o modelo mais geral. Tem busca também ter um modelo padrão, então, um modelo ali que utiliza dados mais, digamos assim, abertos que a gente tem disponível hoje, para tentar fazer um modelo assim um pouco mais padrão, que diferentes tipos de baterias possam ser utilizados para fazer ali uma predição, e ele tem uma performance ali razoável, então uma estimativa interessante. Então, esse é um ponto, porque a dificuldade também de gerar esses dados na questão das baterias também é um ponto importante a ser debatido. Então, criar dados ali não é uma tarefa fácil, então envolve bastante critérios ali, desde a parte de laboratório, de definir os ensaios, a parte de armazenar os dados, então tem toda uma estrutura ali por trás. E dentro dessa proposta também é desenvolvimento de uma biblioteca Python ali, e um front-end ali, uma interface que seja um pouco mais amigável ali para o usuário ali colocar os dados e já conseguir fazer o seu modelo, ou conseguir fazer uma predição baseada no modelo já existente. Então, também ali é parte dos resultados. Então, com o objetivo ali, então, a gente tem alguns objetivos dentro desse trabalho. Acho que o principal, o começo ali de tudo começa com aquela revisão sobre os métodos de predição do estado de saúde com machine learning, então, entender como que está o cenário atualmente dentro desse campo de pesquisa, identificar e explorar os datasets públicos. Então, hoje já tem de bem grande ali datasets abertos que a gente pode explorar e fazer modelo. Então, a academia começa a aumentar cada vez mais esses datasets abertos, que facilita a gente poder comparar trabalhos, a desenvolver mais nessa área. Desenvolver a estrutura do banco de variáveis, então, estressar ao máximo o que a gente tem ali de possíveis features e como elas podem ser utilizadas no modelo ali. Desenvolver modelos, obviamente, da predição do estado de saúde, então, avaliar diferentes técnicas, diferentes abordagens, transformações, então, o que for necessário ali para tentar entender como isso pode impactar em uma performance de predição. Avaliar e validar a performance, então, utilizar ali comparação com a literatura e verificar se o que está sendo gerado aqui de performance está dentro da casa, assim, dentro do campo ali que já vem sendo obtido. Desenvolver o script de AutoML, então, um script que seja responsável por fazer toda aquela parte de criação do modelo, então, que facilite essa tarefa. Isso aqui vai ser feito com uma biblioteca Python, então, uma biblioteca ali que
tem diferentes modos ali dentro e consegue fazer todas as etapas ali desse processo de questão de modelo e uso. E a parte da interface, que ali ia ter uma forma um pouco, uma forma diferente, uma forma além de linhas de comando, então algo ali plug and play, então também é um dos objetivos específicos desse trabalho. Como contribuição, a gente não encontrou nenhum trabalho ali que busque construir uma ferramenta de início ao fim ali de toda essa parte do ciclo de modelagem. Então, a gente não tem hoje, a gente tem algumas bibliotecas, alguns códigos mais específicos ali, mas não existe uma ferramenta que englobe tudo, que tem essa ideia. Então, a ideia nossa é oferecer aqui uma ferramenta de modelagem automatizada, então, de certa forma, democratizar ali esse acesso às áreas, sem necessariamente você ter aquele conhecimento específico. Então, a gente tem também aqui comparar diferentes abordagens, então, diferentes métodos, utilizar métodos que são tidos como mais complexos, então, métodos ali de deep learning, a aprendizagem de transferência, que também é um ponto interessante, que vem aparecendo para, digamos assim, contornar algumas dificuldades com relação à volumetria de dados na hora de fazer um modelo. Construir esse banco de variáveis baseado em datasets públicos, então, ver o quanto que a gente consegue estressar de variáveis, como elas podem estar dentro do modelo, então, é uma contribuição. Sempre que a gente faz um estudo, então, a gente acaba também atualizando o estado da arte, e como que está ali o cenário dentro desse campo de pesquisa, então, isso é uma coisa que a gente já começou a fazer ali através de uma publicação. E, por último aqui, aquela ideia de dar o acesso a esses modelos aqui de machine learning à área aqui da área de baterias, facilitando o acesso a esses modelos, então facilitando o acesso dessa construção, para que ele seja uma ferramenta que possibilite ali, digamos assim, encurtar essa etapa de modelagem e possibilitar focar muito mais em análise de resultados. Essas são nossas contribuições. E aqui um pouco sobre como que esse sistema ele está sendo proposto. Então, esse sistema ele visa que reduzir o tempo de desenvolvimento e produção de modelo, a ideia de padronizar e otimizar os processos. Então, quando a gente faz ali uma linha, uma pipeline mais automatizada, a gente tem essa ideia também. Quando o modelo ele é construído, então a gente tem também a necessidade de ficar gerenciando e monitorando esse modelo, para ver quando que essa performance dele acaba decaindo, quando ele deixa de ser um modelo assertivo. Então, é necessário ali um retreinamento, uma revisão nele. E a ideia também de possibilitar ali a acessibilidade para pesquisadores que não estão familiarizados até o momento com essas ferramentas. Então, de forma bem resumida, aqui a gente tem o usuário, inicialmente, ele tem ali uma base de dados, um CSV, ele pegou ali de uma ciclagem que ele fez em algumas células. Esse usuário, então, ele vai pegar essa base de dados e vai ali, então, fazer o upload ali numa interface, ou então utilizar a biblioteca desenvolvida para fazer essas análises. Depois disso, cortando essa parte, a gente tem uma API aqui. Então, essa API vai ser responsável por comunicar ali esses dados que o usuário inseriu, as atividades que ele pretende fazer, com o restante do sistema. Então, de fato, com o motor do sistema, digamos assim, seja a parte de inteligência, mesmo a parte da biblioteca Python, que vai ser responsável por tratar esses dados, por criar um modelo, por aplicar o modelo. Então, que então faz parte desse núcleo do sistema aqui, formado pela biblioteca. A gente vai ter alguns componentes ainda com relação ao banco de dados. Então, tem um outro modo ali também acessível ali, que é com relação às variáveis. Então, poder reutilizar variáveis, poder criar variáveis já definidas, poder utilizar variáveis de outros datasets ali como alguma forma de transferência. E também vai ter um modo ali que vai ser um modelo default, um modelo padrão, que vai ser construído baseado no que a gente tem hoje de datasets públicos. Então, é um primeiro modelo ali, o usuário vai poder fazer uma primeira estimativa do estado de saúde e depois também comparar com um modelo customizado, questão de performance. Com relação ao desenvolvimento, então, que a gente
já realizou, então a gente está para realizar. Então a gente tem basicamente aqui a gente tem duas etapas. Então a gente começa mostrando aqui um pouco da produção científica, então o que foi produzido de artigo até o momento, em que par estamos ali, e também o que já foi feito com relação a resultados dentro do projeto. Então a gente tem hoje já um artigo em revisão, ainda tem para ser revisão, que basicamente é essa revisão da literatura, que caracteriza ali o estado da arte dentro desse campo de pesquisa. Ali dentro a gente fez algumas análises com relação a datasets públicos, então onde estão os datasets públicos, o que eles têm ali de informação, a volumetria de dados, em que trabalhos eles foram utilizados. Então a ideia é oferecer esse panorama geral de como está o campo de pesquisa. A gente também faz uma abordagem de análise de algoritmos, então a gente vê quais técnicas vêm sendo utilizadas pelos artigos ali de forma mais recente, qual que é a performance que eles estão obtendo. E a ideia, então, desse artigo aqui foi fornecer esse embasamento teórico, essa visão geral do campo de pesquisa ali, para a pesquisa aqui desenvolvida. Então, ao todo, a gente fez uma revisão de 534 artigos ali finalistas, então é um volume grande de artigos por que a gente queria tentar montar esse panorama com os artigos mais relevantes que a gente encontrasse ali. Então, utilizou ali uma métrica, uma metodologia ali mais sistemática, conhecida como PRONAL-C. Então, a gente tem ali uma série de etapas que a gente vai cumprindo para chegar, de certa forma, num banco de artigos mais robusto. Com relação a dados, a gente chegou a levantar ali cerca de 20 conjuntos ali de dados. Então, existiram dados que foram sendo divulgados nas pesquisas mais recentemente. Então, possivelmente é uma área que cada ano vai surgindo novos dados ali abertos para compartilhamento. A gente fez a questão também do levantamento de algoritmos, que algoritmos estão sendo utilizados, de que grupo ele pertence. Então, também a gente fez esse acompanhamento desse artigo. A gente fez análise de desempenho, então a gente pegou 21 artigos aí que utilizam o mesmo conjunto de dados, mesmo dataset, e analisou ali a performance deles dentro das variáveis target que eles se propõem a resolver. E esse aqui é o primeiro estudo que ele, de fato, aplicou esse método mais sistemático de revisão dentro da área estimativa de estado de saúde de baterias, utilizando machine learning. Aqui só passando rapidamente sobre alguns pontos ali chaves, digamos assim, do artigo. Então, a gente tem ali alguns 4 eixos. Então, 4 eixos ali que a gente vai combinar as palavras e colocar ali numa ferramenta de busca de artigos. Então, o eixo 1 é sobre bateria, então é unicamente por ele. O eixo 2 são temas que se remetem ali ao estado de saúde, então temos termos sinônimos. O eixo 3 também tem alguns termos relacionados ali a algumas atividades, então com relação à estimativa do estado de saúde. E o eixo 4 é focado mais ali em alguns termos usuais ali para algumas técnicas, abordagens de predição, na tentativa de pegar algumas abordagens que não tem a palavra-chave assim tão bem definidas assim como machine learning, então algumas coisas mais pontuais ali que a gente já tinha conhecimento. E aí, uma vez que a gente define essas palavras, a gente faz ali o cruzamento entre todas elas aqui, gera diferentes combinações, a gente faz essa pesquisa, a gente vai ter ali um banco de dados de artigos brutos. Então, aqui foram 6 mil artigos, então a gente faz o primeiro filtro ali de redundância, então a gente vê aqui quais são os artigos que são os mesmos, então essas buscas acabam retornando muitos artigos que são semelhantes, então a gente reduz ali esse banco bruto para em torno de 1.300 artigos, depois a gente faz um processo aqui de alinhamento, seleção do tema de pesquisa, então feita a leitura de cada um dos artigos, ver se ele está ou não alinhado ao tema da pesquisa. Por isso, então, a gente tem uma redução ainda maior desses artigos, 628, e aqui, então, a gente faz uma análise agora de citações, então, o quão relevante é esse artigo perante o número de citações. Então, a gente vê ali onde tem um threshold ali com relação a número de citações, a gente faz uma separação dos repositórios, então, o repositório, a gente chama que é repositório K e repositório P, que a diferença é que o repositório K ele tem um nível de citações bem maior, o repositório P são trabalhos ali menos citados.
E depois disso a gente faz, então, uma análise desses dois repositórios. Também a gente analisa o repositório com os artigos com maior citação. Então, a gente faz uma leitura ali do resumo de cada artigo, ver se está alinhado ou não ao tema de pesquisa. Quando a gente termina essa leitura, então, a gente cria aqui um banco de autores desses artigos, que é utilizado aqui para análise do repositório P. Então, a gente vê o quão recente é esse repositório. Se ele for muito recente, isso prejudica um pouco em relação a número de citações. Então, a gente faz uma leitura aqui do resumo, a gente verifica se esse autor aqui está presente dentro do banco de autores, então já é um autor conhecido dentro do tempo de pesquisa. E ao final aqui a gente tem, então, o nosso repositório final, aqui com esses 34 artigos, que é o que a gente utilizou ali para fazer essa análise do cenário do campo de pesquisa. Aqui algumas visões bem gerais assim sobre como foi evoluindo esse número de publicações dentro do nosso banco. Então, as publicações mais acabaram sendo cada vez publicações mais recentes. Então, a gente tem um volume bem maior aqui de publicações. Então, 2024 que contou só com apenas 2 semanas do ano. Então, tem só apenas 21 aqui. Aqui a gente tem também uma visão com relação às citações por ano. Então, o que a gente tem aqui é que esse tempo de pesquisa pode ser começado num tempo de pesquisa recente. Então, ele tem ali cada vez mais chamado a atenção da academia, com o maior número de publicações. Aqui também foi um ponto que a gente encontrou ali bem interessante, foi como que foi se alterando ali aquela proporção de artigos que usam datasets públicos e datasets, digamos assim, fechados, onde o próprio autor fez o movimento. Então, uma necessidade que a gente olha em artigos mais antigos dentro do nosso banco, eles pediam ali a questão da abertura dos dados, de compartilhamento de informações, para que seja mais possível reproduzir os resultados. Então, que é um passo importante do desenvolvimento dessa área é a reprodução. Então, conseguir reproduzir os trabalhos é um ponto muito importante. Então, ter esses dados, as informações ali, as segmentações dos dados também é algo muito, muito importante para conseguir evoluir. Então, a gente começa a notar que hoje a gente tem ali dentro daquele banco uma volumetria muito maior ali de uso de dados abertos, possibilita a gente comparar ali diretamente um trabalho com outro, abordagem com outra. Então, isso é uma coisa bem interessante. A gente tem uma rápida visão com relação às técnicas utilizadas. Então, a gente consegue notar aqui que existe dentro desse banco de artigos uma predominância do uso de redes neurais aqui, do tipo LSTM, CNN. Então, a gente tem essa maior parte aqui dos artigos focados nesses dois algoritmos. Então, por consequência, a gente tem ali grande uso de algoritmos baseados em redes neurais, mas a gente também tem ali algoritmos baseados ali em árvore de decisão. Então, são algoritmos de boosting, então também digamos assim, bem no momento ali também de uso, então também tiver bastante desenvolvimento. A gente fez algumas questões também de análise com relação ao uso de Deep Learning, então, redes neurais com mais camadas ali intermediárias. Então, vem sendo também, dentro das redes neurais, o que vem sendo mais explorado pelos pesquisadores. Então, a gente vê uma proporção bem grande do uso dessas redes, e geralmente as redes mais simples ali são utilizadas ali como um primeiro modelo, ali para fazer um teste, para fazer alguma comparação. A gente analisou também a questão do Transfer Learning. Então, o Transfer Learning também é uma coisa ali que é uma abordagem que vem surgindo nos últimos trabalhos. Então, a ideia ali é contornar dificuldades ali com volumetria de dados, então trazer informações de um modelo que foi ajustado ali, que foi treinado em um outro banco em outro dataset, que traz outra informação, e ajustar ele ali aos dados que você possui. E também é uma coisa bem interessante ali, um ponto bem interessante que a gente notou, que é a questão de hibridização de modelos. Então, utilizar mais de uma técnica. Então, a gente faz um modelo híbrido ali para fazer essa estimativa. Então, a gente tem bastante hibridização, principalmente focado nos algoritmos de LSTM, CNN. Então, a gente tem XGBoost, LightBM aqui, Random Forest. Então, são técnicas que vêm sendo utilizadas em abordagens híbridas. Então, vêm sendo combinadas com outros métodos para fazer um modelo finalista ali. Com relação àquela comparação de performance, então, esse trabalho aqui, talvez um dos trabalhos mais citados dentro do banco, ele é um trabalho base
que começou ali o desenvolvimento, que possibilitou o desenvolvimento e compartilhamento de datasets também bem interessante. Então, muitos artigos utilizam esse dataset. E a gente fez algumas comparações com os artigos que utilizaram o mesmo dataset e a mesma separação ali de treino, teste e validação que utilizou esse autor. A gente nota diferentes tipos aqui de técnicas utilizadas, diferentes níveis de performance. Então, não necessariamente aqui, embora esse autor tenha utilizado um algoritmo mais simples ali, uma regressão linear, ele tem performance ali bem similares, por exemplo, a esse artigo aqui que utilizou em teoria de algoritmos mais complexos. Então, boa parte também do trabalho, da performance do modelo, ela depende muito da questão de variáveis, da abordagem utilizada na modelagem, do que não depende necessariamente também só do quão complexo é o algoritmo que eu estou utilizando. Então, algumas conclusões aqui. Então, a gente tem ali a ideia que é um tema recente, então a gente tem um aumento cada vez maior desse número de publicações relevantes dos artigos com relação a esse tema de forma recente. Então, a gente tem também a questão do uso de dados abertos. Então, muitos artigos agora estão optando por fazer isso, porque é um ponto que eu utilizo que ajuda bastante nessa questão de reprodução, de comparação. Então, isso só contribui para o aumento, para o desenvolvimento da área. A gente tem também a questão ali, a maioria dos algoritmos acaba utilizando ali redes neurais da LCTM, então a gente vê muitos tipos de rede neural ali em séries temporais. De certa forma, também, a gente trabalha com essa ideia de prever o estado de saúde, a gente está ali podendo também modelar com uma série temporal. Então, essas duas redes neurais aqui faz sentido o uso delas, porque também são redes que são utilizadas ali em séries temporais. Então, a gente está acostumado, geralmente, isso aqui com modelos da parte de imagem, então também estão trazendo ali para a parte de dados tabulares e também utilizando imagens, então também é um ponto que foi analisado aqui. A gente tem também a parte de deep learning muito forte, justamente com esses algoritmos também fazem dentro dessa categoria, e também a gente tem ali um grande aumento também na questão de exploração de algoritmos híbridos, então tentar unir ali duas abordagens ou mais para tentar ter um modelo mais robusto. A uso de aprendizagem de transferência também está em estágio recente, então a ideia de explorar dados de diferentes fontes e aumentar ali, de certa forma, o que eu tenho de informação para fazer um modelo mais generalista. Esses modelos mais complexos ali, usando Deep Learning, a gente conseguiu ver um trabalho e conseguiu reduzir aquele erro médio percentual ali em 50% com relação àquele trabalho de origem, então também ali é um ponto a se destacar. Então a gente já espera uma melhor performance desse modelo. A gente sabe que a ideia do algoritmo ele vai ajudar a fazer essa melhor performance, então alguns trabalhos já demonstram isso. A gente tem utilizado uma ferramenta aqui sistemática, permitiu a gente caracterizar, acho que de certa forma, de forma bem completa ali o atual panorama da pesquisa dentro desse tema. E que foi desenvolvido aqui também vai ser aplicado ali para futuras publicações. Então, a ideia de ter descoberto ali dados abertos vai ajudar também a gente a utilizar esses dados dentro da própria pesquisa aqui, como também nas próximas publicações sobre os potenciais ali desses dados dentro do restante do projeto aqui. Com relação ainda a alguns pontos que a gente está planejando aqui ser desenvolvido, então a gente tem 2 artigos basicamente ainda sendo pensado. Então a gente tem basicamente sobre engenharia de variáveis, então estressar esse processo de criação de variáveis, e aqui finalizar aquele script de feature storage, então ter todas as variáveis relevantes, interessantes ali para ter dentro desse campo. Então esse artigo aqui vai tentar trazer essa informação. E um outro artigo aqui que é mais focado na estimação do estado de saúde, então avaliar técnicas, avaliar abordagens, avaliar processos e fazer uma análise comparativa entre as técnicas e com a literatura também. Então, é um segundo artigo ali que está também em planejamento. E agora aqui um pouco mais sobre o que a gente já tem desenvolvido. Então, aqui basicamente a estrutura bem geral, assim, sobre o que é esse framework Python que a gente está trabalhando. Então, basicamente é uma classe aqui que dentro dela tem diferentes componentes, diferentes modos que são chamados ali para fazer diferentes etapas em um processo de modelagem. Então, dentro desse modo principal aqui, a gente vai ter um modo de seção de variáveis. Então,
Aqui a gente explora algumas técnicas para selecionar variáveis que foram criadas dentro do nosso pipeline. Então, a gente tem uma pré-seleção, então a gente tem um número bem grande de variáveis, ali, cerca de 7.000. A gente aplica uma primeira pré-seleção nessas variáveis, para tentar tirar ali as variáveis que têm menos importância da modelagem. A gente utiliza basicamente, a gente tem basicamente implementado duas opções. Então, a gente tem uma MRMR, que é uma técnica mais estatística, ou seja, são a ideia que são variáveis mais relevantes e menos redundantes. Então, variáveis mais relevantes para a predição do seu modelo e que sejam menos redundantes entre elas. Então, a ideia de diminuir a correlação entre as features. A gente tem uma seleção aqui por modelo, que a gente faz alguns agrupamentos aleatórios de variáveis, aplica o modelo ali, no caso aqui, um cat boosting, e vai selecionando as variáveis mais importantes. Então, a ideia é reduzir o número inicial de variáveis, por isso uma pré-seleção aqui. Dentro da seleção final de variáveis, a gente também utiliza essa abordagem estatística. A gente utiliza também aqui o Boruta, que é um método de pré-seleção ali, que compara a variável com uma variável sombra dela, digamos assim, e vê se ela é mais importante que essa variável, então faz essa seleção. Aqui um forward selection, onde a gente vai adicionando variável a variável no modelo, e vai vendo se a performance melhora ou não. E aí isso vai definir se eu vou ou não manter essa variável. A gente usa também aqui o próprio Optuna, que é um método aqui de seleção, um método de otimização aqui muito mais usado na parte de parâmetros, mas a gente também acaba adaptando aqui para utilizar na parte de seleção de variáveis. Então, a cada teste, digamos assim, a cada trial ali que ele vai ter, a gente vai avaliar quais variáveis ali acabam entrando. Então, ele também, de certa forma, vai selecionando as variáveis finalistas. A gente tem aqui também esse modo de otimização, então, que hoje a gente tem o Optuna, então a biblioteca ali um pouco mais inteligente com relação aos parâmetros, ao que vai sendo testado ali, então ela vem sendo bastante utilizada nesse meio e gera resultados bem interessantes. Dentro desse modo de otimização, a gente faz sempre o uso da cross-validação, então a gente vai fazer essa otimização de hiperparâmetros. Existem outros métodos que a gente está explorando aqui para fazer essa otimização, também está ainda em construção. E aqui também tem um módulo de algoritmos que também está em desenvolvimento. Então, hoje a gente tem o LGBM, a gente tem também outros algoritmos que estão ali baseados em boosting, já estão prontos, só falta a integração ali com o módulo final. Então, são os mais conhecidos, o LGBM, o XGBoost, o Cat Boosting, Random Forest, tem alguns outros algoritmos que também já estão em teste. E aqui um pouco sobre as variáveis que a gente tem atualmente. Então, tem ali um script que cria cerca de 7.000 variáveis, então ela utiliza os dados ali de corrente, tensão, temperatura, para fazer essas agregações aqui, essas derivações de informações. A gente está utilizando, por enquanto, apenas a etapa de carga e a etapa de descarga. Então, dentro dos artigos, você vai ver autores que usam só a etapa de carga, outros só a etapa de descarga. A gente também está estruturando aqui a questão de variáveis para a questão de etapa de relaxamento. Então, quando a corrente chegou a zero, acabou uma carga, acabou uma descarga, então a gente vai tentar pegar também essas variáveis. Dentro desse conjunto aqui, a gente pode separar em alguns grupos. Então, a gente tem variáveis de agregação, então, média, moda, mínimo, máximo, percentis ali, dessas variáveis. A gente tem variáveis relacionadas à capacidade e energia, então, quanto que ele descarregou com relação ao último ciclo, últimos 10 ciclos. Então, tem uma série de variáveis nesse sentido. Variáveis de limiar, então, variáveis quanto tempo demora até a curva chegar num certo patamar, uma curva de carga ou a curva de descarga. Então, também são variáveis criadas. Variáveis que são diferença entre dois pontos, entre dois momentos. Então, diferença da média da capacidade em um ciclo X atrás com relação ao atual. Então, e tem esse tipo de variável também. A gente tem variáveis ali de correlação, então correlação da tensão com a corrente, como foi sendo alterada. Variáveis de resistência, então o cálculo de resistência mesmo, ali, utilizando os dados de corrente e tensão. Variáveis de atraso, que é justamente olhar para ciclos atrás e comparar essas medidas. E as variáveis aqui de média móvel, como que vai evoluindo algumas medidas ao longo dos ciclos ali que são utilizados para criar as variáveis. Então, ao todo, a gente tem hoje 7.000 features, tem ali um escopo bem grande de repente aumentar o número de variáveis.
é um ponto que está sendo bem trabalhado atualmente. A gente utilizou aqui um dataset básico aqui, que acho que é talvez o principal dataset que a gente tem hoje ali, tanto em termos de estrutura como de organização, então um dataset bem organizado, que é aqui do MIT, produzido por esses autores aqui, por esse trabalho. Ele é composto por 124 células comerciais, e a ideia foi eles pegaram células novas, foram ciclando até chegar a 100% da capacidade nominal, então até chegar ali a uma condição ali que dentro do veículo elétrico seria uma condição de fim da vida útil. São células de capacidade de 1.1 ampere-hora, uma tensão de 3.3, e elas têm uma temperatura controlada de 30 graus Celsius. Então, com relação aqui, a gente tem a condição de carga rápida, então, corrente constante, depois tensão constante, então a gente tem essa forma de carga aqui. Aqui, nesse caso, ele testou diferentes políticas de carga, e a descarga é sempre as mesmas em todo o teste. Então, é uma condição que esse autor aqui acabou utilizando na hora de formar esse banco de dados. São basicamente 3 grupos de células, então, eles chamam de BAT ali, então, e a diferença entre elas é a condição de carga, então, para cada grupo tem uma condição de carga diferente, então isso é explorada. Esses números de ciclo aqui dessas células, então, elas têm uma variância bem grande, então, variam de células que duraram 150 ciclos a células que duraram ali cerca de 2.300 ciclos, então tem uma alta variabilidade nessa duração. E aí, em cada ciclo, esses autores aqui, eles têm a medida de tensão, medida de corrente, temperatura, resistência interna através de ensaio mesmo, e também ali aquele tempo de carga, tempo de descarga também, que acaba levando. E aí, o que esse artigo ele propõe baseado nos 100 primeiros ciclos, tentar prever quantos ciclos essa célula vai acabar durando até chegar naquele 80%. É um pouco diferente do que a gente está pensando aqui como modelo que a gente propõe. Então, a nossa ideia aqui chegou uma bateria, essa bateria não tem nenhum histórico, a gente vai assumir que são ali tomados 100 ciclos de caracterização, então mantendo o mesmo número de ciclos que esse autor utiliza. E esses ciclos aqui são utilizados ali para a entrada daquele script que vai criar variáveis e vai aplicar ele em um modelo. Então, a ideia aqui é um pouco diferente, então a gente não vai só analisar no ciclo 100, mas também a gente vai analisar em qualquer ponto ali da vida dessa célula e tentar predizer, tentar caracterizar ali o estado de saúde dela. Então, quantos ciclos faltam, em que ciclo ela está, então algumas coisas que fazem sentido. E algumas variáveis aqui target analisadas foi os ciclos restantes, então quantos ciclos restantes essa célula tem dado o ponto atual dela, até alcançar 70%. Capacidade de descarga restante, então é basicamente uma informação muito semelhante aqui. O ciclo atual, então quantos ciclos essa célula aqui possivelmente já teve e qual o tanto de descarga ali que ela já sofreu até o momento. Então, são basicamente 2 pontos que a gente analisa. Então, a gente analisa o que tem para futuro, o quanto que ela vai ainda descarregar ali e o quanto ela já descarregou. Então, são 2 condições que a gente não tem um histórico dessas células, então, são informações que a gente não acaba possuindo. E aqui só um comentário sobre a diferença. Então, ali o autor utiliza digamos assim, um split ali, uma segmentação desses dados que vai ser usado em modelagem, que vai ser usado para teste. Então, tem um chamado treino, um teste primário e um teste secundário. A diferença do teste primário para o secundário é que o teste secundário ele é composto apenas por baterias por células ali daquele terceiro grupo. Então, é um grupo que tem um perfil de carga que não está presente em nenhum desses 2 grupos anteriores. Então, o modelo não viu esse tipo de perfil de carga, então é uma informação desconhecida para ele. E o treino e o teste primário, então, fazem parte daqueles 2 primeiros grupos, ali que ele faz um split ali meio que aleatório e faz essa separação. E o que a gente fez aqui também foi um ponto que muitos artigos levantaram, era para ter um modelo mais robusto, fazer uma estratificação desses dados. Então, a gente vai separar o que é feito para treino, que entende-se treino e modelar, a parte de modelagem, então como é que a gente quebra ali em pós-validação, a gente tem um conjunto aqui de treino, e o que vai ser de validação aqui também a gente faz uma segmentação
estratificado. Então, a gente vê ali a distribuição dos ciclos restantes, por exemplo, aqui, e vai fazer uma separação de forma que eles tenham ali distribuições dessas variáveis alvos semelhantes, para a gente ter uma condição mais similar entre cada conjunto. E aí, alguns resultados aqui bem interessantes que a gente teve. Então, testando ali toda a pipeline. Então, a gente usa, por enquanto, esse algoritmo aqui, o LGBM, então, algoritmo de boost, então, baseado em árvores, onde cada árvore são árvores sequenciais, e cada árvore tenta corrigir o erro da anterior. Durante a pipeline de modelagem, ele chegou ali com 13 variáveis finalistas, então ele parte de 7.000 e aqui chega com 13, então num processo de seleção de variáveis. A gente tem alguns parâmetros aqui, só mesmo demonstrativos. Se caso alguém for testar, alguém for utilizar, então a gente faz esse compartilhamento. E o que a gente obtém ali de métricas de performance, aqui quando eu falo considerando todos os ciclos, aqui a gente olha todos os ciclos que a gente tem de cada bateria, de cada célula ali, e vai vendo a performance que ela estaria obtendo. Então, a gente tem aqui o teste primário, o teste secundário, que utiliza aquele split do autor. Então, a gente tem ali erros na casa de 20% aqui para o teste primário. Então, e quando a gente tem ali aquela segunda condição, onde o modelo nunca viu nenhuma amostra daquele perfil de carga, então o erro ali ele aumenta para 60% aqui. Então, tem um aumento considerável de perda de performance. E aqui a gente compara com o trabalho do autor. Então, a gente tem ali um RMC em ciclos aqui um pouco maior, o mapa também aqui também um pouco maior, e aqui a gente está comparando apenas no ciclo 100. Então, a gente olha e tenta chegar na mesma visão do artigo, embora aqui o artigo tenha utilizado um método aqui de modelagem. Então, como ele modelou, esse problema é diferente do que a gente modelou aqui. Então, e a gente mesmo assim a gente acaba comparando ali as performances. Então, a gente tem um erro ali maior que o obtido pelo artigo. E aqui é só um exemplo de algumas variáveis que acabam entrando nesse modelo. Então, são variáveis ali que misturam assim, bastantes indicadores ali desse modelo, das features ali. Então, a gente tem uma variação bem grande ali de o que é mesclado de informação para tentar trazer variáveis mais complexas. Então, a primeira variável aqui ela é basicamente a diferença entre energia e descarga no último ciclo e uma variável aqui de janela de tempo, que representa a diferença entre o mínimo e o máximo, então quanto que variou ali os valores de energia e descarga nos últimos 35 ciclos. Então, a gente pega esse número de ciclos aqui e avalia o quanto que variou a energia ali, o máximo e o mínimo dentro desse range aqui, e compara também com a energia do último ciclo. Então, e aqui tem diferentes tipos de variável. Então, a média da correlação, uma variável um pouco mais simples de entender. Então, também chegamos nesse intervalo aqui de análise. A média da mediana da tensão. Então, a gente pega a mediana de cada um dos 25 ciclos de descarga e calcula uma média dessa medida estatística ali. Então, alguns exemplos de variáveis ali que a gente acaba utilizando atualmente. Aqui é um pouco mais análise gráfica ali, então, com relação à performance. Então, a gente analisa um pouco para cada valor predito ali os resíduos. Então, a ideia a gente tem que ter um modelo ali que não tem nenhum padrão. A gente vê um padrão aqui, principalmente tem algum viés, então indica que não é uma regressão ali que tá bem ajustada. Então, é um ponto que a gente tem não consegue notar nenhum padrão assim bem específico. A gente consegue notar a perca de performance aqui no teste secundário. De outra forma, também a gente analisa aqui o histograma dos resíduos. Então, a ideia é que esse histograma tem que estar centrado em zero. Então, a gente tem algum deslocamento aqui com relação ao teste secundário. E aqui é basicamente uma coisa que a gente consegue ver de forma geral quando que o nosso modelo está perdendo ali a assertividade na sua predição. Então, a gente vê que a partir de 500 ciclos aqui, a gente começa a notar que o teste secundário, o modelo começa a fugir dessa reta aqui, que é a reta do valor real que ele deveria ter predito. E para os outros testes, essa perda aqui, essa atividade acontece mais em ciclos maiores. Então, a gente tem essas análises que a gente consegue fazer para esse primeiro modelo. Depois a gente repete essa estratégia aqui, só que usando o split estratificado. Então, agora o modelo, em teoria, ele conhece ali todos os perfis ali de carga desse conjunto de variáveis, então, que é esperado ali de perfil de carga.
Então, aqui tem um número de variáveis um pouco maior, são 34 variáveis, a gente consegue uma redução bem maior aqui do que a gente tinha com relação aos erros no teste passado. Então, a gente tem aqui para o ciclo 100, obviamente que a gente não pode comparar diretamente com o artigo, porque são grupos de dados diferentes, mas em questão de magnitude de erro aqui, já está bem mais próximo que a gente encontrou no artigo anterior. Possivelmente é pela forma como a gente modelou esse problema. Então, a gente não se preocupou só em tentar definir no ciclo 100, mas tentar abraçar toda a gama ali de ciclos. As mesmas análises são realizadas, então a gente consegue notar aqui tanto os resíduos quanto a tendência aqui de predição e erro, então estão mais ali em uma regressão mais robusta com relação ao que a gente obteve anteriormente. E aqui são 3 exemplos de células ali que fazem parte do teste. Então, no caso aqui, a gente faz o split aqui, o split ele considera as células, então não são as amostras. Alguns artigos fazem essa separação, digamos assim, não tão honesta, que é meramente separar os dados em termos de teste, e aqui a gente faz a separação, leva em consideração a célula. Então, uma célula que está no treino, ela não vai estar no teste. Então, ela está inteiramente no teste, ela está inteiramente no treino. Então, aqui são variáveis do teste. A gente vê aqui, então, como seria e se a gente fosse em cada ponto tentar predizer ali a condição da célula, então como que seria essa curva aqui, digamos assim, de predição. Então a gente consegue notar aqui que para essa célula B1C5 a gente tem então alguns desvios maiores aqui já em ciclos mais altos. Então acabam tendo algumas imprecisões aqui por parte do modelo maiores com relação aos ciclos iniciais. Aqui é uma análise que a gente tenta fazer assim, beleza, a gente tem a performance do nosso modelo, a gente tem as métricas do nosso modelo, a gente já sabe mais ou menos aonde que está perdendo performance, e aqui o que a gente faz é separar em faixas, e para cada faixa analisar a distribuição de fato daquela variável alvo, e como está a distribuição da predição do modelo. Então, o modelo não vai ser perfeito, mas a ideia é que a distribuição das predições esteja mais concentrada dentro do que é de fato os valores reais em cada faixa. Então, a gente consegue notar que a mediana aqui, essa linha pontilhada vermelha, para as primeiras faixas aqui de ciclos, ela está sempre bem perto, ali, bem digamos assim, no meio aqui da distribuição do variável alvo. Entretanto, conforme vai aumentando esses ciclos aqui, a gente consegue notar que ela vai se perdendo daquela aproximação com os valores reais. Então, a gente consegue ver aqui em cada faixa, basicamente, quando que nosso modelo começa a perder performance. Isso facilita a gente depois de investigar, propor novas abordagens aqui para fazer essa melhoria no modelo. Aqui tem outros testes que foram realizados, então, que a gente obtém resultados bem semelhantes. Então, a gente vê o total acumulado, a capacidade de descarga. Então, a gente tem um modelo aqui de 8 variáveis finalistas, a gente tem um método de performance parecido ali com o que a gente já tinha obtido no modelo anterior. E aqui também são quando a gente está tentando, além de não prever o tanto que vai de ter ciclo à frente, mas o quanto que ela já teve. Então, lembrando que em teoria a gente não tem um histórico dessa célula, então a gente não sabe quantos ciclos ela teve. Então, só baseado em 100 ciclos ali, a gente conseguiria estimar quantos ciclos de fato ela já teve ao longo do seu uso. Então, a gente obtém também ali resultados com erro map aqui um pouco mais baixo do que com relação a prever quanto que ela vai chegar ali para frente. Com relação ao cronograma de atividades, então, a gente já fez essa primeira... O que já foi desenvolvido são basicamente a revisão da literatura, embora a gente sempre vai estar atualizando essa revisão até ali poucos meses antes da defesa. Então, mas a base ali já foi bastante explorada. A exploração dos datasets, então a gente já fez essa exploração desses 20 datasets, a gente já tem esses dados, então a gente está ali já na parte de começar a fazer modelos em cima deles. E a fase aqui, a fase 3, que é basicamente na fase 2 a gente tem também a questão da primeira versão, então a gente tem já a primeira versão do pipeline, e a fase 3 a gente justamente aprimorar e expandir mais
esse pipeline de modelagem e toda a ferramenta. Basicamente, o que a gente já tem de DV0, a gente vai estar desenvolvendo aqui, vai estar aprimorando e aumentando o número de abordagens nessa fase agora. Então, que é basicamente implementar os outros modelos ali, fazer comparações. Então, tem algumas abordagens que a gente vai ainda avaliar para fazer esse aprimoramento. Então, a gente já sabe, por exemplo, daquele dataset que a gente analisou, quando que o modelo está perdendo performance, será que com outro algoritmo a gente tem o mesmo resultado? Então, quando a gente for comparar um algoritmo com o outro, a gente vai utilizar essa ideia de quebrar em faixas e ver quais algoritmos ali estão melhores em cada uma das faixas, então faz parte da comparação. Então, a gente está nessa parte aqui agora de melhorar essa primeira versão. E também aqui, junto com ela, logo em seguida, tem a validação e análise de resultados. Então, aqui a gente tem basicamente também a validar tudo que foi desenvolvido. Então, se a ferramenta de fato está facilitando ali a criação de modelos. Então, testar a ferramenta ali, a interface, subir um produto de dados e ver se de fato ali vai chegar no modelo sem nenhuma interferência do usuário. Então, vai chegar no modelo finalista com tais variáveis fazem sentido, são variáveis que não tem nenhum viés ali, nenhum overfit. Então, a gente tem essa ponta aqui de validação e comparar com o que a gente tem de performance nos artigos. Então, a gente está basicamente nessas duas etapas aqui, já em desenvolvimento, e para fechar elas aqui até o final aqui do projeto. E algumas conclusões aqui, então, só relembrando, então, tem um contexto, o contexto o uso de baterias está aumentando, os veículos elétricos ali chegaram em um patamar de uso maior, então a tendência é que continue evoluindo. O uso da estimativa, usando modelos, usando dados, ali, modelos de machine learning é um caminho apontado pelos artigos, então, e a correta definição disso é importante para essa questão da reutilização. Então, nossa proposta aqui é fazer uma ferramenta que vai do início ao fim na questão de modelo, então, facilitar esse trabalho, retirando a necessidade ali de um conhecimento muito profundo nas áreas correlatas ali à criação de um modelo, então, a estatística, a computação, a inteligência artificial. Então, a ideia é trazer mais uma ideia de uma caixa preta, onde o usuário coloca os dados e, no final, ele vai ter ali um modelo para analisar e fazer uso. Com relação à produção científica, a gente já tem ali um artigo submetido que está sob revisão. Então, justamente o estado que caracteriza o estado da arte, digamos assim, dentro da pesquisa. A gente tem 2 artigos ali já encaminhados, um já em processo de produção, que é a parte de rede de variáveis, que é o que a gente vem focando bastante agora também. E mais à frente ali o artigo que engloba a questão das abordagens das técnicas que a gente vai acabar testando. Resultados que a gente tem atualmente, a gente tem a versão inicial do framework, então a gente tem ali já uma biblioteca que faz praticamente todas as etapas ali de criação de modelo, de seleção. Então, a gente está conseguindo erros ali na casa dos 10%. Então, para aquele dataset, e esse valor ali, mais ou menos, de performance é o que a gente vem notando ali dentro da literatura. Então, dependendo do tipo de variável TART que a gente está avaliando, é um valor que está ali coerente com os outros trabalhos. A gente está na parte aqui de expandir essas variáveis com relação a indicadores de saúde. Então, a gente está expandindo isso baseado no que a gente tem visto na literatura e propondo novas variáveis. A gente tem a ideia de tentar uma modelagem híbrida, e aqui não é só híbrida em questão de modelo, é questão de algoritmo utilizado. Então, misturar uma rede neural com uma árvore de decisão. A ideia também aqui é talvez utilizar diferentes tarefas dentro do machine learning. Então, talvez um primeiro modelo que vai classificar em qual range de ciclo uma bateria está, e dependendo dessa classificação, ela é encaminhada para um outro modelo de regressão. Então, tem também isso. A gente tem também avaliando aqui o uso, a gente está implementando também a ideia de LSTM, CNN, então, e também a ideia de transfer learning. Então, como a gente pode transferir o conhecimento de um dataset para outro, mais reduzido. Então, a gente está fazendo esses testes também. A gente tem diferentes atualizações que a gente está implementando com relação à pipeline mesmo. Então, são desde da parte do algoritmo, a parte de variáveis, estão as pré-seleções, estão todo
uma gama de atualizações que a gente já está ali já implementando. E aí, então, acho que o principal ali é a gente integrar todos esses módulos ali a uma interface ali mais intuitiva. A gente está analisando ali de fazer, então, algo bem simples, que seja ali fazer o upload de uns dados e ver se todas essas ferramentas no final estão se conectando de forma correta. E a ideia também é que a gente tem ideias de novas pesquisas que podem ser desenvolvidas aqui, então aqui a gente consegue fazer um V1 aqui, então o V0 considera que é a versão mais que a gente tem atualmente, o V1 é após as melhorias, então a gente consegue pensar numa pesquisa futura ali, que a gente consegue implementar isso justamente com um IoT, com um sistema embarcado ali, e fazer algumas coisas mais nesse sentido, diretamente ali com veículos elétricos. A gente tem também diferentes linhas de pesquisa que podem ser utilizadas, então a gente pode pensar nessa ferramenta também para trabalhos de durabilidade, de segundo uso, então isso é um ponto importante. Então, muitos datasets a gente tem ali só chegam a 80% da capacidade, então os dados que chegam exatamente até o final da vida de uma bateria são mais escassos, então a gente pode também utilizar essa ferramenta aqui, questão de previsão de falhas, simulações, então são outras coisas que a gente pode também acabar explorando em pesquisas futuras. E é isso, eu queria agradecer ali pela atenção de todo mundo, agradecer ali a Univa por fornecer toda a estrutura ali que a gente tem para fazer desenvolvimento, ao programa aqui de doutorado, ao grupo de pesquisa aqui, o professor Oswaldo me convidou, o professor Vilan, e todos aqui presentes nessa banca aqui de qualificação.